Ao alvorecer do dia 15 de maio de 1895, a vila do Espírito Santo do Amapá, hoje cidade de Amapá, era invadida por uma tropa da Legião Estrangeira vinda de Cayena, a capital da Guiana Francesa. A tropa armada era constituída por homens treinados para a guerra. Cabralzinho, à frente de 14 milicianos empunhando armamentos envelhecidos, interpelou o comandante dos invasores, o capitão Lunier, e o matou durante luta corporal. Sem comando e desordenados, os soldados franceses deram início então a um massacre a inocentes e assassinaram desde idosos até crianças. Este fato ficou conhecido como o Massacre da Vila do Espírito Santo do Amapá. Mas quem era Cabralzinho? E por que os franceses invadiram o Amapá? Cabralzinho, ele é paraense, né, da cidade de Cametá. O nome completo dele é Francisco Xavier da Veiga Cabral. Então ele foi um homem que foi envolvido na política lá no Pará, tá? Participou de revolução, só que não teve êxito, não é verdade? Ele teve que se refugiar um período nos Estados Unidos, né? E depois ele retorna para o Amapá, tá? Aqui, com essa questão da invasão, o Cabralzinho, por esse ato de bravura que ele fez de enfrentar um batalhão francês, na verdade, ele depois desse acontecimento, ele é nomeado, né, pelo ato de bravura, general honorífico, né, do Exército Brasileiro. Francisco Xavier da Veiga Cabral, nascido no dia 5 de maio de 1861 em Cametá, no Pará, foi político e militar brasileiro, general honorário do Exército Brasileiro e maior expoente da resistência brasileira frente à invasão francesa no Amapá, ocorrida em 15 de maio de 1895. Em 1891, Cabralzinho liderou uma revolta contra o governo do Partido Republicano do Pará, o que deixou a cidade de Belém em pé de guerra e colocou o governo sob alerta. Este conflito ficou conhecido como Revolta 11 de Junho ou Revolta do Cacaulinho. O grande motivo deste conflito foi a votação da Constituinte Estadual do Pará, que ocorreria na capital paraense no dia 11 de junho de 1891. Uma pequena parte do Partido Democrata, incluindo Cabralzinho, não era a favor da votação. Lançaram contraproposta defendendo que a votação prejudicaria os interesses políticos da oposição. Contudo, no partido não houve consenso sobre a revolta, sendo a contraproposta derrotada. Veiga Cabral não aceitou a decisão do Partido Republicano e, com auxílio de um grande número de praças e oficiais do Corpo de Polícia do Pará, somados a correligionários democratas do interior do estado, organizou o movimento revoltoso. Liderados por Cabralzinho, o grupo invadiu o quartel de polícia, sendo apoiado por vários membros da corporação. No quartel, o grupo se apropriou de uma quantidade considerável de armas lá existentes para fazer a revolta. Assim, amotinados, dirigiram-se para o sítio do Cacaulinho, onde ficaram aguardando a chegada de alguns revoltosos da localidade de São Domingos do Capim. O governo do Pará organizou uma reação contra os amotinados e contou com o auxílio da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros, que cercaram o local e, após grandes disputas, conseguiram vencer o grupo de Veiga Cabral. Isto porque o governo prometeu perdoar todos os envolvidos na revolta. Entretanto, dias depois do fim do conflito, o governo começou a prender os principais líderes do Partido Democrata. Veiga Cabral conseguiu fugir do cerco e só retornou ao Pará após a anistia concedida por Lauro Sodré a todos os envolvidos na revolta 11 de junho de 1891. Após seu retorno, e temendo represálias, Cabralzinho segue para a região do Amapá, área de fronteira com Guiana Francesa, onde tinha interesse nas jazidas auríferas da região. Neste local,
ocorria uma intensa disputa pela posse do território entre brasileiros e franceses. No Amapá, aquela época vila, quem representava os interesses da França era Eugène Voisin, tendo Trajano como delegado francês atuando em Cunani. Bom, a República do Cunani, para a gente entender essa questão, ela está dentro desse contexto da região contestada do Amapá. Então, toda essa região do Araguari até o Iapoque, ela era contestada tanto pelo governo francês quanto pelo governo brasileiro. Com a descoberta do ouro, tá entendendo, nessa região, aí começou a despertar o interesse em vários países, tá entendendo? Os franceses foram os que mais lutaram para conquistar essas terras da região contestada. Então, nesse contexto, os franceses se adiantaram e fizeram uma república lá na comunidade do Cunani. E aí, o chefe imediato dessa república era Júlio Gros, né? Então, ele organiza toda essa questão administrativa, né? Cunani tinha até moeda, tinha selo, entendeu? Era uma coisa bem organizada. E aí, depois que está tudo organizado, aí eles escolheram o negro Trajano, que era paraense, era brasileiro, tá entendendo? E foi nomeado representante francês na República do Cunani. Com a corrida do ouro, Voisin veio a proibir o acesso de brasileiros à área aurífera, dando este direito apenas para os crioulos de Cayena. Com a situação criada por Voisin, os amapaenses começaram a reagir e o primeiro passo foi caçar os direitos do representante francês. Assim, em 26 de dezembro de 1894, a população reunida depôs Voisin e criou um grupo triunviro, do qual Cabralzinho assumiu como vice-presidente. É criado também o Exército Defensor do Amapá para tentar garantir a ordem no local. Na vila de Cunani, Trajano continuava com suas atitudes de perseguição aos brasileiros que se fixassem por lá. Então, nos primeiros dias de 1895, Cabralzinho assume a presidência do triunvirato. Uma das primeiras providências tomadas por Cabralzinho foi atender a uma carta assinada pela população de Cunani, relatando as atitudes de Trajano no local. Cabralzinho, então, enviou uma guarnição a Cunani para prender Trajano e trazê-lo para a vila. Mas depois, numa quarta-feira, dia 15 de maio de 1895, a população adulta da Vila do Espírito Santo se encontrava nos seus afazeres diários, seja no centro da vila, seja no campo, tomando conta do gado ou das tarefas da roça. Cabralzinho encontrava-se em sua casa descansando, quando a tropa francesa, a bordo da canhoneira Bengali, sob o comando do capitão-tenente Lunier, desembarca na vila às 9 horas e foram logo em direção à residência de Veiga Cabral. A casa foi cercada por uma patrulha enquanto que outra vinha do outro lado. A missão tinha a finalidade de prender Cabralzinho, se esse resistisse à ordem de soltar Trajano. E após a prisão de Cabral, os gendarmes deveriam levá-lo para Cayena. Segundo a lenda, diante dos fatos, Lunier e Cabral se viram frente a frente. O capitão francês dá voz de prisão a Cabralzinho, que se nega a ser rendido por um francês. Lunier ordena à tropa: fogo! O estampido de 21 tiros corta os ares em direção a Cabralzinho, que só tem tempo de rapidamente jogar-se ao solo, enquanto as balas passavam sobre a sua cabeça, indo cravar-se nas paredes da casa. Após cessar fogo, Lunier saca do revólver e entra na casa e tenta apontá-lo em direção de Cabral, que com extrema agilidade se lança sobre o oficial francês, aplicando-lhe o que na gíria brasileira se chama de capoeira, e projeta-o ao solo. Sem tempo para oferecer reação, o francês cai para um lado e sua pistola para o outro. Cabral teria desarmado então o capitão Lunier, matando-o com sua própria pistola. A partir desse momento, ouviram-se tiros de todos os lados, tendo início um conflito generalizado. Os legionários, em maior número, reagiram trocando tiros com Cabralzinho e companheiros, que recuaram
para a orla da mata mais próxima, para contra-atacar com o auxílio de gente que mandara convocar na região dos garimpos dias antes, já prevendo uma retaliação por parte dos franceses, por conta da prisão de Trajano. Eu vou dar um detalhe nessa questão do Correio. O Cabralzinho estava com poucos homens aqui. Segundo alguns historiadores, os homens de Cabralzinho eles tinham ido até o Flechal. Nessa época a estrada não chegava até aqui o Amapá. Então, alguns homens do Cabralzinho não se encontravam aqui na vila. Então, quando eles enfrentaram o primeiro batalhão aqui, eles utilizaram todo o recurso que tinham, tá entendendo? Então, quando o segundo pelotão que soltou lá no cemitério, que veio aqui pela Sina do Lembro, eles já vieram, correu a notícia, né, que o Cabralzinho tinha matado o comandante Lunier, e aí eles já vieram entrando nas casas e matando as pessoas, tocando fogo, tá entendendo? E aí, como eles não tinham mais arma, eles não tinham mais munição, né, para enfrentar o segundo batalhão, eles bateram. Tem alguns autores que colocam eles bateram em retirada, tá, uma região pantanosa. Então, se a gente for ali na Praça Cabralzinho, para cá para trás é uma região pantanosa. Então, exatamente para onde eles se esconderam, na verdade, bateram retirada de lá. Porque você não vai enfrentar um exército desarmado. O que vai acontecer contigo? Eles vão te matar, tá entendendo? E Cabralzinho ele buscou um meio de sobrevivência. Qualquer um faria isso, não é verdade? Os franceses sobreviventes, percebendo que poderiam ficar encurralados, fugiram, mas antes deram início ao massacre de inocentes desarmados. Assassinaram covardemente idosos, mulheres, crianças e atearam fogo em casas e comércios, deixando para trás o massacre da Vila do Espírito Santo de Amapá, com 38 brasileiros mortos, tendo os franceses 6 mortos e 22 feridos. Esse foi o movimento macabro da invasão francesa ao Amapá em 15 de maio de 1895. Ele foi mesmo bravo, porque outro cidadão, eu acho que não ia enfrentar um exército, não é verdade, armado para defender essas terras aqui. Então, pessoal, muitas das vezes a história de Cabralzinho fazendo graça, mas no fundo o Cabralzinho ele defendeu mesmo o nosso Amapá aqui, e a gente deve ter orgulho dele, sabe? Devemos ter orgulho, que não é qualquer um que faria isso, não. Os documentos desse momento heróico de Francisco Xavier da Veiga Cabral encontram-se no Museu Joaquim Caetano da Silva, em Macapá. A farda de general honorário do Exército Brasileiro que Cabralzinho usava nas solenidades cívicas, espada, cinto e insígnias. O museu exibe também a bandeira do Triunvirato e a bandeira da França deixada para trás no fatídico massacre. O relicário foi doado ao museu por Altamira Cândida da Veiga Cabral Cacela, terceira filha do herói do Amapá, Francisco Xavier da Veiga Cabral. A farda de Cabralzinho lhe foi concedida pelo Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, dia 11 de junho de 1896. Francisco Xavier da Veiga Cabral, hoje figura no cenário nacional como um dos heróis, reconhecido pelo Exército Brasileiro, que lhe outorgou a patente de general honorário, e pela maçonaria, a quem pertencia como membro. Cabralzinho foi reconhecido pelo Senado Federal como herói nacional, e eu, como um bom amapaense, tenho muito orgulho de todo o contexto histórico do município de Amapá. Mas e aí, gostou do vídeo? Então é muito importante você se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante. Clique em gostei se gostou do vídeo, deixe nos comentários aqui embaixo o que você achou de toda essa história e compartilhe com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!